nós estamos aqui de volta com o tema segurança no trânsito. E a gente estava conversando aqui no intervalo, como provavelmente onde a gente ouve com mais frequência a menção da questão do trânsito no Brasil é na propaganda de bebida alcoólica. Antigamente eles diziam assim, se beber, não dirija. Como é que a pessoa que bebe vai saber para não dirigir? Hoje já mudaram. Hoje já mudaram, né, a fala. Hoje dizem assim, se for dirigir, não beba. De qualquer forma, é onde a gente mais ouve e é uma forma de se redimir, é legal, tem que falar, eles têm que fazer algum... Tem hora que eles gravam bem assim, bem rápido, que você acabou, né? Mas está ali. Só que a gente sabe que antes teve toda uma propaganda, que teve todo um apelo, e são coisas que não andam juntas. Tanto dirigir moto ou dirigir carro, qualquer veículo motorizado, e bebida alcoólica. Ela perdeu uma filha. Olha o risco que você está correndo de perder a tua vida e de tirar a vida de uma pessoa inocente. Quando você bebe e depois dirige. Você percebe, no entanto, que com a questão da lei, da vigilância, está começando a haver uma pequena melhora. A gente prometeu que a gente colocaria um desafio para os nossos telespectadores em questões de segurança, daquilo que parte de cada indivíduo. Doutor Fernando, no primeiro bloco, acho que aquilo que ele falou assim, de mais redundante foi a questão do celular. E realmente o celular é um desafio não só para quem está dirigindo, como também para o pedestre. É um grande problema. O ideal é que você coloque a regra que não vai atender o celular, não vai usar, tem que encostar o carro, você vai usar. Como é que é isso? Se colocasse, eu vou ser franca mais uma vez para a senhora. Não, tem que ser franca. Se colocassem multas altas, será que eles não pensariam mais uma vez em atender o celular? Mas não existe multa para atender celular? Qual o valor da multa, inspetora? Olha, existe sim Qual o valor a multa, da multa? mas eu prefiro até evitar e não falar do valor da multa, porque o valor da multa é o valor da vida. Não importa. Entendi. Importa o quanto a gente vai proteger ao outro e a si próprio em relação a isso. Mas vamos falar sobre educação numa perspectiva lato sensu, mais ampla, já que a educação é o terceiro daquele tripé que a gente tinha falado. Acho que é o X da questão aqui. Então vamos lá nesse X da questão. Quando a gente... Eu sei que é, Isabel, e nós estamos solidárias com você. Muito obrigada. Quando a gente fala de educação, e a gente lembra do motorista, esse pelo menos teve educação quando ele foi tirar a carteira de habilitação. E os pedestres, que sequer tiveram acesso a esse conhecimento. Entendi. Hoje, no nosso país, a gente só tem educação para o trânsito nas escolas de maneira transversal. E as instituições... O que significa isso para o nosso telespectador? Transversal significa que o trânsito é discutido dentro da aula de matemática, de português, de história. Ele entra de forma transversa, eventual, ele não é algo objetivo que está ali na grade de educação e ensino. A diz que é extracurricular. Extracurricular. E é interessante porque trânsito tem objeto próprio. É possível estudar trânsito, é possível trabalhar com estatística. Estudar trânsito. É necessário. Então, o que acontece? Você hoje tem uma população muito grande que não tem a menor ideia das normas de trânsito, mas essas pessoas, o pedestre, o ciclista, todos eles fazem parte do ambiente de trânsito. Esse ano, a Semana Nacional do Trânsito é focada na segurança do pedestre. O que a Polícia Rodoviária Federal fez para conseguir? Já vimos fazendo há 3 anos, mas esse ano nós focamos como educar os pedestres. Temos palestrantes, temos palestras, mas nós sabemos que isso não é suficiente. Atualmente, a gente tem um programa chamado Criança Segura, Viagem Segura, onde policiais entram dentro dos ônibus e conversam com os passageiros desses ônibus no sentido de que devem usar cinto de segurança e os cuidados ao atravessar a via. Muito pouca gente sabe, mas entre as mortes em trânsito, no trânsito nas rodovias, 20% corresponde a atropelamento. Atropelamento, meu Deus. E principalmente em áreas urbanas. Marisa, deixa eu dizer uma coisa para você. Enfim, inspetora Marisa, pronto, o título correto. Eu tenho uma dificuldade, a gente vê nesse sentido, a responsabilidade das autoridades, porque, para mim, vias de, digamos assim, de acesso, vias que são mais rápidas, elas deviam ser de acesso
restrito, ou seja, tem que ter uma grade no meio, de modo que pessoas não possam atravessar, nem tentem atravessar. Você está entendendo? Eu não entendo como é que autoestradas no Brasil, em regiões urbanas, elas não são vedadas, tanto para a entrada lateral como a entrada central, de modo que as pessoas têm pleno acesso. Isso são situações muito pontuais e o que você está falando é muito importante à medida que, de acordo com as nossas estatísticas, esses atropelamentos acontecem basicamente na faixa da esquerda. E qual é a faixa da esquerda? É aquela, a faixa de velocidade. É onde o pedestre que vai tentar atravessar a via, ele não enxerga ou ele não consegue fazer o cálculo quando ele vai atravessar uma rodovia. Então, sim, seria uma das providências, a gente sabe que não é possível em todos os lugares. Mas enquanto não é feito, quem está entrando ou atravessando essa pista está fazendo com risco da sua vida, porque ele não tem como calcular, como você falou. Muitas vezes sim, e entra aí também aquele problema de educação. A Polícia Rodoviária Federal tem estado bastante preocupada, temos feito estudos profundos nesse sentido, inclusive nos integrando com outras autoridades na área de engenharia de trânsito e também com as concessionárias, no sentido de solicitar a construção de passarelas, onde nós já fomos atendidos algumas vezes, e de melhorar a sinalização no local. Mas são ações assim que tem uma preocupação muito específica com o que a gente pode fazer. A questão da educação, ela precisa ser ampliada. E quando você falou sobre o celular e sobre a motocicleta, eu também gostaria de tocar num outro ponto aqui. Existe na cultura da direção o que a gente chama dos 5 elementos da direção defensiva ou preventiva, que é dirigir de modo a evitar acidentes para si e para os outros, apesar das ações erradas dos outros. E quais são esses elementos? O primeiro, conhecimento. O segundo, previsibilidade, previsão. O terceiro, atenção, habilidade e decisão. E atender ou não o celular é uma atitude que nós tomamos antes de sair de casa. Em casa, nós tomamos essa decisão. Eu não vou atender o celular. Ou, se eu tiver uma ligação para fazer, eu não vou fazer no trajeto, porque eu estou com pressa. Exatamente. Ou eu faço antes de sair, Isso. ou eu faço quando eu chegar. E sabe que as pessoas são muito compreensivas? Quando a gente diz, olha, não posso atender, eu vou me deslocar, eu não vou poder atender porque eu estou dirigindo. Claro. E isso é a grande educação que parte de dentro de casa. É o exemplo. Porque as palavras educam, mas o exemplo arrasta. Então, se a criança o adolescente, o jovem, percebe que seus pais não atendem ao telefone ou pedem para quem está do lado atender. Isso é a maior educação que as famílias podem também dar, né? Que hoje a gente deixa a nossa sociedade está um pouco acostumada ainda com aquela história de deixar a educação só para a escola ou só para o governo. Não, a escola tem que fazer a parte dela, o governo também, mas as famílias também têm que fazer a parte nada, dela. Né, inspetora, exatamente. Com todo respeito. Falta muita educação no trânsito no estado. Falta, gente. A campanha agora, essa Semana Nacional do Trânsito, eu não escutei divulgar, eu não vi trabalho nenhum do Detran, que é o órgão responsável pela educação no trânsito, não vi nada. Vejo esporadicamente o trabalho da Operação Lei Seca. Não sei, no caso da Polícia Rodoviária, se está fazendo algum trabalho em especial essa semana. Então, na minha opinião, falta muito trabalho, falta muita fiscalização. Ninguém nega, Isabel. E naturalmente que a gente vê a Marisa aí, cada um, né, no seu quadrado, digamos assim, se esforçando. Falta muita coisa. Eu começo a ver uma pequena mudança no comportamento brasileiro com o uso do cinto de segurança no banco da frente. Porque se ele não tiver com o cinto, ele vai ser multado. Mas eu vejo muito o banco de trás liberado ainda. Como é que é isso? Qual a importância de estar com o cinto de segurança em todos os lugares? Entrou no carro, coloca o cinto. Exatamente, é fundamental, porque muitas vezes, em algumas entrevistas que nós fizemos com os passageiros de veículo e de ônibus, existe a falsa sensação de segurança de que porque você está por trás de um banco, você estaria protegido. Isso não é uma verdade. Primeiro porque o banco não é um anteparo, é um banco. Então, ele não aguenta o impacto de um corpo. E esse corpo solto, tanto dentro do veículo atrás, quanto dentro de um ônibus, que é uma grande preocupação nossa, ele se torna um objeto voador mortífero para os demais. É como se tivesse num tombamento de um ônibus, objetos voando
numa velocidade alta E tá aí uma outra questão, outros. porque muitos carros hoje são carros, como até dentro de um próprio ônibus, que é um veículo grande, mas há veículos maiores hoje, aqueles inclusive que são abertos, em que as malas, tudo fica solto lá atrás. Então, em qualquer tipo, aquilo vai se projetar, são projéteis, coisas que serão projetadas e poderão atingir mortalmente uma pessoa e ela morrer. Sem falar que a pessoa, no captamento, pode ser projetada para fora, se ela não estiver presa. E acontece muito, por isso a nossa preocupação máxima sempre de repetir e fazer muito esse programa Viagem Segura. A gente já vem trabalhando há 3 anos, temos uma média de 20 mil pessoas que possam ter sido nossos ouvintes. Nós entramos no ônibus, fazemos até de maneira lúdica, distribuímos revistinhas, perguntamos se o motorista o motorista tem essa obrigação de entrar no salão, avisar todo mundo que coloca o cinto de segurança, mas nem sempre as pessoas fazem isso. Verdade. Trazemos... Algumas vezes que eu já andei em ônibus que vai pegar BR, vai pegar Estrada Federal, os motoristas falam, mas eu não vejo que as pessoas todas coloquem, não. Pois e a gente vem... É uma coisa que tem que ser trabalhada diariamente. A gente vem reforçando essa ideia, então a importância do uso do cinto de segurança. Cadeirinha para criança pequena. Bom, cadeirinha já melhorou bastante também. Muitas vezes, mais uma vez, os pais não entendem que o posicionamento do cinto de segurança, ele tem que ser um posicionamento exato, o cinto passando pelo meio do ombro, meio do peito e fechando no quadril. De acordo com a altura da criança, se ela for pequenininha, esse cinto vai passar exatamente no pescoço e vai acabar... Então, ela precisa estar usando aquela cadeirinha que tem os cintos de retenção presos na própria cadeira. De acordo com a idade de cada uma, pode ser o booster, que é um pouquinho mais levantado, atrás, mas de qualquer maneira... E quando a criança é menor, ela ainda tem que usar aquela cadeira que é virada ao contrário, ou seja, de costa para quem está no banco da Exatamente, frente. Por causa das forças físicas que estão envolvidas no momento da colisão. Então, assim, confiar na engenharia de trânsito, nas leis de trânsito e saber que aquilo é para a própria proteção dos seus entes familiares, principalmente as crianças, que essas têm sequer como pedir: papai, compra uma cadeirinha para mim. Nem sempre isso é possível, a criança é muito pequena. Olha, tem que partir do pai e da mãe. No Brasil, claro que é uma pena, porque tem tantos Brasis, não é verdade? Mas dependendo onde uma criança nasce no Brasil, que é o caso em muitos países do mundo, a criança não sai do hospital em outra coisa que não numa cadeirinha. Pois é, isso também... Mas a gente sabe que está cheio de hospital no Brasil com a criança sem no braço, ninguém nem fala de cadeirinha, nem pergunta de cadeirinha, não imaginando que de repente aquela criança vai para casa de moto, de bicicleta. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas a gente fala: pô, Rebeca, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma cadeirinha. E nessa hora a gente vê realmente a questão da educação, né? De repente ela não tem, mas é algo que pode proteger a vida. Que vai proteger a vida da criança. Então, a partir do momento que uma criança vai entrar num veículo motorizado, como é que é isso quando é um bebê num ônibus, por exemplo, urbano mesmo, e pessoas entram com bebês pequenos? Carregam nos braços mesmo? Esse é o expediente? Na verdade, essa questão da obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, ela é aplicada para ônibus que não permitem passageiros em pé. Então, a gente tem uma situação no trânsito das grandes cidades, onde, de fato, as pessoas, se andam em pé, não poderia haver essa obrigatoriedade do uso do cinto. E bebês são transportados, mas é uma realidade com a qual nós temos que conviver. Que a gente está, digamos assim, caminhando, então, para solucionar e ver modificada. Eu tenho que dar uma parada, mas a gente volta, infelizmente. A gente volta já para, digamos assim, se despedir, dar uma recapitulada rápida naquilo que, digamos, são as questões mínimas, né? Cada uma de vocês vai poder compartilhar as questões mínimas que vocês veem como os desafios pessoais nossos na educação no trânsito. A gente volta já. Cabeça pra cima.